Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo hoje aqui. Galera, para você que é novo aí no canal, já se inscreve, deixa seu like aí, mas sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Boas notícias no treino do São Paulo que aconteceu na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. O meio-atacante Lucas Moura, mais uma vez, a exemplo do que tinha acontecido no domingo, treinou normalmente com o restante do grupo. O Lucas Moura não joga desde maio. Havia expectativa por conta dessas férias aí na parada, por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que o Lucas Moura já tivesse ficado à disposição para o jogo contra o Flamengo. Isso não aconteceu, mas ele treinando com o grupo aumenta a possibilidade dele ficar à disposição do técnico Hernan Crespo já para o jogo desta quarta-feira contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Além dele, o Lucas Moura, a gente lembra, ele não joga desde maio. No dia 13 de maio sentiu uma pancada num treinamento lá no CT da Barra Funda, uma pancada no joelho direito, o mesmo joelho que ele machucou na partida contra o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista no Allianz Parque. O joelho direito, então, já em processo de recuperação. Outra notícia positiva para a torcida do São Paulo: o jovem Lucas Ferreira, ele não havia treinado no domingo com o restante do grupo, dores no quadril. Pelo menos parte do treinamento desta segunda-feira ele fez junto com os demais jogadores, o que aumenta a possibilidade dele ser relacionado para esse jogo de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, como eu disse. Além disso, Luciano, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Flamengo no Maracanã, ele também fica à disposição do treinador. O São Paulo está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, a apenas um ponto da zona do rebaixamento. São 4 derrotas consecutivas. Depois desse jogo contra o Red Bull Bragantino, a próxima partida vai ser contra o Corinthians, jogando aqui no Morumbi no sábado às 9h30 da noite. Então, o São Paulo precisa reagir no Campeonato Brasileiro. São 2 paradas duríssimas. O Red Bull Bragantino venceu o Corinthians em Itaquera e são os 2 próximos adversários do tricolor paulista. Jogando em Bragança Paulista, existe um tabu. O São Paulo não vence desde 2019, quando fez 2-0 pelo Campeonato Paulista. De lá para cá foram mais 8 partidas com 5 derrotas e 3 empates. O tricolor paulista volta a treinar na manhã desta terça-feira às 10 horas da manhã e na quarta-feira às 9h30 da noite enfrenta o Red Bull Bragantino jogando em Bragança Paulista. Bom, saímos então do Flamengo e vamos para o pré-sal, porque o Crespo no São Paulo não deve repetir o trio de volantes que ele escalou na derrota para o Flamengo. A informação do Éder Traschini, que ele traz hoje no UOL, né? O São Paulo perdeu para o Flamengo, como todo mundo sabe, bem perdido. Teve o meio de campo com Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio. Mas a escalação com 3 volantes não deve ser repetida a partir de agora. O Éder Traschini explica que essa escalação foi específica para este jogo contra o Flamengo. E o Luciano pode ser que volte nesse meio-campo, e aí quem perderia a vaga seria o Pablo Maia. Arnaldo. Seria a escalação inicial do Crespo, não fosse a suspensão do Luciano, né? Que, aliás, foi descoberta depois que o Crespo já estava fazendo seus primeiros treinos coletivos, né? Descobriram, depois da pausa, lá nos alfarrábios da CBF, nos registros, que o Luciano estava suspenso. Avisaram o treinador na antevéspera do jogo. E aí ele teve que reformar o que estava pensando. E não deu certo, né? Então é natural, isso é óbvio, que o Luciano volte ao time e que saiam dos volantes. Essa situação, né, para o jogo do Bragantino, há poucas vezes eu vi o São Paulo numa situação tão desfavorável para um jogo com o Bragantino, embora ele nunca tenha vencido o Bragantino desde que o Bragantino se associou à marca Red Bull, por exemplo, né? Nunca venceu em Bragança Paulista. E o Bragantino, que a gente tem visto fazer um campeonato muito bom, que venceu o Corinthians recentemente em Itaquera, ele tem um jeito, ele tem mais de um jeito de jogar, ele tem padrão de jogo, ele tem banco de reservas e tudo mais.
E o Crespo, ele tá chegando... muita gente imagina que o Crespo estivesse acompanhando o São Paulo dia a dia, desde que ele saiu do São Paulo lá atrás, foi substituído pelo Rogério Ceni. Gente, qualquer troca de técnico, e agora eu percebo o torcedor do São Paulo num vazio gigantesco, eu falei para você que isso ia acontecer, tirar o sofá da sala o Zubeldia, qualquer troca de técnico exige... A não ser numa situação como aquela do Flamengo que a gente estava trazendo, o Felipe Luiz era técnico da base, tinha vivido com alguns jogadores, vivia o Flamengo desde que tinha parado de jogar, sabia quais eram os jogadores do Flamengo. Quando assume o Felipe Luiz, naquele momento no lugar do Tite, ele já tinha a ideia de onde joga o Gerson, onde joga o Arrascaeta melhor, onde fica o Bruno Henrique. O Crespo não estava acompanhando o São Paulo, evidentemente, no dia a dia. O Crespo talvez não imaginasse que o Oscar não renderia nada como segundo atacante. Essas são coisas naturais, né? O que acontece com qualquer troca de treinador. Agora, isso a gente já sabia, que ele assumiria. Primeiro jogo era o Flamengo, segundo jogo o Bragantino e Bragança, terceiro jogo o Corinthians. No Morumbi estava marcado na tabela já. E aí, né, Tironi, não adianta o São Paulo pensar no Corinthians, que é um jogo que pode... literalmente fazer tremer tanto o Morumbi quanto o Itaquera, porque os dois estão por um fio, o São Paulo mais ainda na tabela. Não adianta pensar no sábado contra o Corinthians, no Clássico, antes de enfrentar o Bragantino na quarta. Até porque o São Paulo, mudando a formação, tem uma penca de pendurados, jogadores pendurados, porque acontece isso também em 13ª rodada de campeonato. Tem um monte de jogador pendurado em qualquer time. O Bragantino, por exemplo, tem suspensos contra o São Paulo. Não adianta o São Paulo projetar o Clássico antes de jogar esse jogo em Bragança. E olha, talvez o Crespo fez até o sinal da oração aqui. Ainda bem que a gente não vai jogar com o Flamengo mais vezes no Maracanã. Pode até jogar numa Copa, quem sabe, né? Esse ano. Mas jogar contra o Bragantino em Bragança, mesmo nesse estádio temporário, não é tão difícil como contra o Flamengo, mas é quase tão difícil, né? De novo, o São Paulo entra num jogo como franco atirador, né? Em termos de qualidade de time, de consistência de trabalho e tudo mais, mesmo com essa mudança na formação, que é uma mudança óbvia na minha avaliação. E aí... eu acho que ainda não vai ter a volta do Lucas Moura, embora o Lucas Moura esteja treinando a semana toda, continua treinando com bola. Talvez aí contra o Corinthians o Lucas Moura seja relacionado para ficar no banco de reservas para o São Paulo ter um mínimo de limpeza no departamento médico do São Paulo, que vive cheio, né? O Lucas Ferreira pode ser opção contra o Bragantino. O Oscar já voltou, o Marcos Antônio já voltou, o que dá um pouco mais de margem para o treinador encontrar alguma solução diferente. Rodrigo, você que deve ter acompanhado, claro, final de semana o jogo do São Paulo, a gente já falou bastante do Flamengo, mas com relação ao São Paulo, parte da torcida do São Paulo se espantou com a diferença entre os dois times e como que o São Paulo especificamente não jogou nada, só tentou se defender. Claro, era o Flamengo no Maracanã e tudo mais... Teve muitas comparações com parecia a Copa do Mundo quando o time europeu pegava um time sul-americano, o time ganhou quando quis e tal. Mas muita gente estranhou a fragilidade do São Paulo. Tironi, eu acho que tem coisas aí... Primeiro que eu fiquei meio espantado com o que o Arnaldo falou, que assim, ele não tinha o Luciano, aí ele botou o Marcos Antônio. Mas a questão é que ele mudou completamente a ideia dele de jogo, né? Na substituição dos dois, né? Até porque não tinha outro como o Luciano, né? Não tem mais um meia. Isso aí. Ele foi partir para três volantes, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode observar é que jogar com 3 volantes com outro time que é superior não necessariamente te dá... Você vê, o São Paulo acabou sufocado, né? Diante do Flamengo, né? Ficou ali no primeiro tempo e tal, você ficou sem saída. Até quando ele troca e põe os jogadores mais ofensivos, também teve um cansaço do Flamengo, o São Paulo consegue ter um pouco mais de bola, né? E outra coisa é que o sistema do Crespo, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, ele é muito específico de perseguição individual de jogador. Isso até, eu lembro da outra passagem dele,
tinha uma questão do desgaste, né, que se trazia os jogadores e tal. Curiosamente, é até parecido com o que o Bayern faz na marcação-pressão contra o Flamengo, né, contra todos os clubes. Só que o São Paulo ainda não é um clube, um time, ainda que o Crespo conseguiu implantar muito pouca coisa, né? Então essa perseguição que ele vai fazer, e ele fez em alguns momentos do jogo contra o Flamengo, é mais fácil para o Flamengo manipulá-la. Eu acho que vai ter jogos mais fáceis daqui para frente. Mas o sistema que ele se propõe a jogar, que tem seus méritos, não é tão fácil de aplicar de uma hora para outra. Não é tipo assim, Dorival Júnior, deu uma arrumada na casa e em 1, 2 semanas tá tudo certo. Ele vai ter que convencer os jogadores a isso e ele vai ter um nível físico de envolvimento grande para esse tipo de esquema de perseguição, de tomar a bola e sair forte e tal. Eu acho que ele vai precisar disso, e o elenco do São Paulo, ele foi montado de um jeito que tem muito jogador veterano, não tem tanta reposição de reservas, então eu acho que tem alguns dilemas aí para o técnico que foi contratado, que eu entendo como um bom técnico, mas eu acho que tem alguns dilemas. Se eu estiver enganado aqui na leitura, vocês me digam aí, mas eu vejo essas questões aí do sistema que ele tem e do elenco que ele tem disponível. Não, acho que é isso mesmo. Acho que você tem razão. E aí eu quero passar para o Arnaldo, porque na coletiva depois do jogo, entre outras coisas, ele falou, não, o que eu tenho que fazer aqui é potencializar o meu time para que ele jogue do jeito que eu quero, enfim, que tenha um pouco a ver com o que o Rodrigo está falando. No primeiro jogo, talvez ele não conseguisse isso. Então eu queria perguntar para você sobre isso. E uma outra coisa, nesse novo time aí, agora com o Luciano, o Oscar joga onde? Ou não joga? Ele joga no terceiro, na posição dele, né? Ele joga no... Ele é O Luciano vai ser o Oscar, então? O Luciano... mais adiantado. Não, o Luciano vai ser o Luciano fazendo dupla de ataque, num 3-5-2 mais convencional. Não, como dupla de ataque, não como atrás do atacante. Exato. Ele não volta a jogar de segundo volante, que era a posição que ele foi tão bem em determinados momentos. Então, mas eu acho que nessa formação com o Luciano, o Oscar vai revezar com o Marcos Antônio a questão do segundo volante, né? Eles têm um do lado, o outro do outro. Eu acho que aí faz sentido. É tipo um trio. Né? Ou o Alisson, Marcos Antônio e Oscar, ou Pablo, Alisson e Oscar, enfim. Aí faz sentido. Luciano e André na frente. Acho que essa é a ideia dele no início, né? Porque o Éder fala que quem sai aqui seria o Pablo Maia. Então nós estamos falando sobre... Então, mas aí que tá. Beleza, o Pablo Maia. Aí um pouco, vamos trazer a questão do Rodrigo da perseguição individual. Você faz perseguição individual, sobretudo marcação individual, com times que são melhores que os seus. Foi assim que o Crespo ganhou do Palmeiras a final do Paulista, né? Era o Luano Veiga, o Léo Pelé, o Rony. Eram todas perseguições individuais, o Palmeiras não jogou. 2-0 pro São Paulo. Foi campeão naquele momento. Com o time voando fisicamente, né? Emendou a temporada. E aí o preço veio depois, né, Rodrigo? Porque daí o São Paulo estourou depois, certo? Não tem segredo. Só a diretoria do São Paulo acha que é capaz de, sem investir no time de futebol, o time ganhar 3 competições, jogar as 3 competições sem estourar o jogador, ainda mais com um elenco mais velho, como o Rodrigo falou. Enfim, o Bragantino hoje é muito superior ao São Paulo tecnicamente. O Bragantino tem um camisa 10 que jogava no Palmeiras, John, que talvez seja um dos melhores jogadores desse primeiro recorte de Campeonato Brasileiro. Ele está jogando muito. Ele é um camisa 10 que tem uma dinâmica absurda, habilidade, jovem, forte. Se ele abrir mão do Pablo Maia, o Pablo Maia poderia fazer a perseguição individual no John, como ele tentou fazer no Arrascaeta. E, aliás, o Arrascaeta não jogou bem contra o São Paulo porque foi bem marcado pelo Pablo Maia. Então, isso tudo tem que estar na equação. Eu, contra o Bragantino, com um 10 como o John, ou contra o Corinthians com um 10 como o Garro, eu deixaria o Pablo Maia no time, na marcação do principal jogador. E aí faria Alisson, Marcos Antônio, disputariam a posição e jogaria com o Oscar. Então é isso daí, torcedor tricolor. Pra você que chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo, né, vai jogar agora aí contra o time do Bragantino, né? Tentar aí amenizar a derrota lá pro Flamengo. O jogo contra o Bragantino é outro jogo bastante difícil. E o Crespo levou um pouco de azar, né? Enfrentar praticamente 2 adversários aí do G4 e logo em seguida vai ter um clássico.
Por um lado é azar, mas por outro ele pode demonstrar a competência dele. Confesso que fiquei um pouco decepcionado com a escalação que ele foi para jogar contra o Flamengo. Ah, mas perdeu. Se fosse de outro jeito, a gente não saberia se ele teria perdido. A verdade é essa. São Paulo foi para dentro do Maracanã para trazer o empate. Não conseguiu, infelizmente. Não gostei. Alguns torcedores não gostaram. Espero que contra o Bragantino ele faça um bom jogo e comece a fazer com que o São Paulo jogue o futebol que tem que jogar para não ficar ali na parte de baixo da tabela. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!